Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a lição número 2, da Alusões, Imagens e Símbolos, a nova lição da Escola Sabatina que começou a semana passada. A lição número 2, o Fundamento de Gênesis. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, é totalmente grátis, não custará nada para vocês. Me ajudem aqui no YouTube. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração, o sábado do Senhor. Fique comigo nesses minutos e segundos que eu trarei essa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Fundamento de Gênesis. Contar um pouco deste livro, Senhor. Por isso, venho aqui falar para povos, nações e línguas, relatar essa palavra. Fique comigo, faça-me de mim o seu servo, para apresentar esta lição. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. O fundamento de Gênesis, o verso para memorizar na lição de sábado. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Um dos principais problemas com muitas interpretações atuais dessas profecias do Apocalipse é que elas falham em compreender como o Apocalipse utiliza o Antigo Testamento. O autor bíblico estava familiarizado com o Antigo Testamento e utilizou conceitos que eram bem conhecidos por seu público. Embora seja importante pesquisar que toda a Bíblia em busca de passagens que relacionem com os textos do Apocalipse que estamos estudando, algumas passagens específicas nos ajudam a compreender este livro de forma mais eficaz. Isso é particularmente verdadeiro em relação ao livro de Gênesis, que revela como nosso mundo chegou ao caos do pecado. Quase todos os conceitos fundamentais mencionados no Apocalipse aparecem de alguma forma nos primeiros capítulos da Bíblia. Nesta semana vamos estudar alguns dos grandes conceitos que estão no centro da mensagem do Apocalipse. Vamos selecionar apenas algumas para ilustrar a importante verdade de que compreender os fundamentos do Antigo Testamento por trás do Apocalipse nos permite ver vários detalhes do texto bíblico. Cada um desses detalhes traz lições valiosas sobre a natureza da humanidade, de Deus e do conflito que ocorre no universo e, portanto, em nossa vida também. Lição de domingo: o princípio da primeira menção. A maioria dos cursos de graduação começa com disciplinas gerais, que abordam as questões básicas e amplas, formando a base para os estudos posteriores à medida que o aluno se aprofunda naquela área. Da mesma forma, quando lemos a Bíblia inteira, vemos que Deus também apresenta uma disciplina introdutória no livro de Gênesis, onde ele introduz ideias que serão tratadas em mais detalhes no restante da Bíblia. De modo geral, na primeira vez que o conceito ou símbolo é mencionado na Bíblia, especialmente nos capítulos iniciais de Gênesis, descobrimos que esse texto nos dá uma compreensão geral de tal conceito que nos ajuda a entender como ele é usado em outras passagens da Bíblia. Estudiosos se referem a isso como lei da primeira menção, embora seja mais apropriado chamá-la de princípio ou padrão em vez de lei, porque nem sempre se aplica e existem exceções à regra. No estudo geral da Bíblia, e mais especificamente das profecias, Deus transmite a verdade gradualmente ao longo da história, começando com um conceito básico e ampliando ao longo de anos ou séculos. Pergunta número 1. Leia Isaías capítulo 40, versos 7 e 8, Malaquias capítulo 3, verso 6 e Hebreus capítulo 13, verso 8. O que princípio vemos nesses textos que nos ajuda a compreender melhor as profecias? Hoje, grande parte da sociedade prefere falar sobre credibilidade em vez de verdade, pois muitos acreditam que a verdade é algo subjetivo, que pode mudar ao longo do tempo. Muitas vezes até mesmo a existência da verdade é questionada.
No entanto, quando Deus estabelece a verdade, ele nunca muda de ideia, ele não muda de ideia. Uma vez que ele começa a ensinar a verdade, repetições de princípios ou temas não mudam seus significados, mas em contraste lançam mais luz sobre esses significados. Portanto, quando estudamos as profecias, faz sentido adquirir uma boa compreensão do livro de Gênesis, onde conceitos importantes são aplicados pela primeira vez, e então aplicar esta compreensão fundamental enquanto exploramos o restante da Bíblia. Pergunta no rodapé: por que é importante não permitir que ninguém nem nada, não importa a boa intenção ou lógica, enfraqueça nossa fé na Bíblia e nas verdades infalíveis que ela ensina? Quais são algumas maneiras sutis pelas quais isso pode acontecer? Quer dizer, se alguém relatar para você, não está na Bíblia, cara, ou você perceber que está distorcendo a palavra, ela chega nele e fala, cara, não, isso está na Bíblia, é a verdade, que você está distorcendo a palavra, para de mentir, para, cara, de distorcer a palavra. Cara, encontre a verdade, cara, pregue a verdade. Lição de segunda-feira, compreendendo o amor de Deus. Herdar a natureza pecaminosa significa que nossa percepção do universo foi contaminada por tendências ao egoísmo e ao orgulho. Enxergamos o mundo de uma perspectiva limitada, em vez da perspectiva onisciente de Deus. Talvez nenhum conceito tenha sido mais distorcido pela humanidade do que o amor. A cultura popular promove uma compreensão de amor que se concentra em realizações, não em promover o bem dos outros. Por isso, temos dificuldade em compreender o assunto da maneira como Deus o vê. Entender a natureza do amor é uma chave importante para compreender a profecia. Um dos temas fundamentais do grande conflito é a distorção generalizada do caráter de Deus. Ellen G. White conclui essa série, Conflito dos Séculos, com estas palavras: desde o menor átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Grande Conflito, página 560. A pergunta número 2. A palavra amor aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 22, verso 2. O que essa história ensina sobre o amor de Deus? Às vezes, além de encontrar a primeira ocorrência de um conceito na Bíblia, pode ser útil encontrar a primeira menção desse conceito em livros específicos da Bíblia, especialmente nos evangelhos. A primeira menção de amor em cada um dos evangelhos está em Mateus, capítulo 3, verso 17, Marcos, capítulo 1, verso 11, Lucas, capítulo 3, verso 22 e João, capítulo 3, verso 16. Por exemplo, a primeira vez que João menciona o amor, João 3,16, é bastante reveladora. Ela parece estar ligada à história de Isaque. A fé de Abraão em Deus era tão profunda que o fez acreditar que o Senhor seria capaz de ressuscitar seu filho caso oferecesse em sacrifício. Hebreus capítulo 11, verso 19. Essa história prefigurava o amor de Deus pela humanidade. Ele nos amou a ponto de dar o seu filho unigênito e então o ressuscitou. Em Gênesis capítulo 22, verso 2 e versículos 12 a 16. Isaac também foi chamado de seu único filho. Assim foi revelado o tipo de amor que Deus tem por nós, um amor que se sacrifica. Pergunta no rodapé: como expressar aos outros o amor sacrificial que Deus tem por nós? Isso é difícil? Com certeza que não. Quero apresentar que Deus ama todos nós. Falar para as pessoas: Deus ama a todos nós. Que você está perdido no mundo, cara, Deus o ama e quer buscar você para Ele. Então venha. Isso não é difícil de maneira nenhuma. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível. Lição de terça-feira. A pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? A primeira menção bíblica a um cordeiro em hebraico, Seé, ocorre na mesma história em que o amor é mencionado pela primeira vez. Gênesis 22. O cordeiro, claro, é um dos símbolos mais frequentes do Apocalipse, onde Jesus é chamado de cordeiro, mais de 20 vezes. Em uma das cenas mais poderosas do Apocalipse, quando João visita a sala do trono de Deus, nos capítulos 4 e 5, o cordeiro desempenha o papel central.
Pergunta número 3. A história de Isaac nos ajuda a entender como os cordeiros são usados de modo simbólico. Como essa história se relaciona com o que João viu em Apocalipse 5, Gênesis 22, 7, verso 7 e 8, Êxodo capítulo 12, 13 a 13, Apocalipse capítulo 5, 5 a 10. A primeira menção de um cordeiro na Bíblia se encontra na pergunta de Isaac: onde está o cordeiro para o holocausto? O restante da Bíblia responde a essa pergunta com muitos detalhes. Os outros 38 livros do Antigo Testamento conduzem o leitor por um caminho em que a pergunta de Isaac é respondida com detalhes e de modo progressivo, desde os rituais da Páscoa até a ocupação da ira de Araúna por Davi. E assim por diante, a história do Antigo Testamento é pontuada com inúmeras profecias messiânicas que prevêem a ocasião que a pergunta de Isaac seria respondida plenamente. Então, no Novo Testamento, essa pergunta é respondida com quando Jesus aparece em carne e osso, desenvolve um ministério entre seu povo e entrega sua vida em sacrifício na cruz. Na primeira menção de Cordeiro em João, capítulo 1, verso 29 a 34, parece que João Batista estivesse respondendo à pergunta de Isaac, e ao cenário não poderia ser mais apropriado. Pecadores se arrependiam e eram batizados, simbolizando a morte para o pecado e o início de uma nova vida. De repente aparece Jesus. O Cordeiro de Deus e os céus o anunciam, Mateus 3,17. Observe que uma voz do anjo do Senhor também anunciou do céu a solução para o problema de Abraão e Isaque. Gênesis capítulo 22, versos 11 e 14. Quando juntamos todas as peças, fica claro que Jesus, o Cordeiro de Deus, é o nosso substituto. Isso ajuda na compreensão do Cordeiro morto visto por João. Pergunta no rodapé: por que saber que Jesus é nosso substituto e é essencial para a nossa salvação? Que esperança você teria se ele não fosse substituído, especialmente no juízo? Quer dizer, Jesus é o nosso Cordeiro de Deus, que era nosso Salvador, é o nosso Deus. E nós não seria nada, que era sem Deus e Jesus em nossas vidas. Lição de quarta-feira: lidando com a morte. Talvez o aspecto mais cruel de viver em um mundo separado do Criador seja o fato de que a morte nos espreita. Ela é o salário do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. A penalidade que recebemos por termos sido desconectados da única fonte de vida. O Criador, assim, a morte tem papel importante nas profecias, tanto na sua realidade quanto, ainda mais importante, sua solução encontrada apenas em Jesus e em sua morte e ressurreição. A primeira menção da morte na Bíblia é a primeira vez que ela ocorreu, lançam luz sobre esse tema importante nas profecias, nos ajudando a compreender a gravidade do pecado e nos dando ferramentas para entender como Deus solucionou esse problema. Pergunta no rodapé: qual foi a primeira menção e a primeira ocorrência de morte? Por que as pessoas... Pergunta no rodapé, na pergunta número 4. Quando a primeira menção e a primeira ocorrência de morte? Por que as pessoas morrem? Como Deus vê e a morte, qual é a solução para esse problema? Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, capítulo 4, verso 8 a 15, 1 Coríntios capítulo 15, verso 15 a 19, Apocalipse capítulo 1, verso 18. Alguns dizem que a morte é simplesmente parte da vida. Isso não é verdade. A morte é o oposto da vida, é a destruição da vida, é uma intrusa que nunca deveria ocorrer. Mesmo que estejamos acostumados com a morte, nosso coração protesta quando nos deparamos com ela, como se a humanidade precedesse de modo coletivo. Que existe algo fundamentalmente errado com a morte. Há alguns casos de morte que aparecem ainda mais trágicos, como a morte de uma criança. Na maioria das vezes esperamos que nossos pais morram antes dos filhos, pois essa é a ordem natural das coisas. Contudo, a primeira morte registrada nas Escrituras vai contra o padrão normal. Antes de Adão e Eva morrerem, eles vivenciaram a tragédia da morte quando seu filho foi morto pelo irmão ímpio. Foi uma morte especialmente injusta. Jesus, o justo, foi morto pelos ímpios, assim como Abel. Que morte poderia ter sido mais injusta do que a de Cristo? Que paralelos vemos entre a morte de Abel e a de Cristo?
Como a morte de Abel nos ajuda a entender por que Jesus possui as chaves da morte e do Hades, sepultura. Apocalipse 1:18, e que Deus nos oferece nele. Pergunta no rodapé. Sem que o problema da morte seja resolvido por essa nossa vida, é a última análise, inútil, sem sentido e fútil. Somos gratos pela solução que Jesus nos oferece? Com certeza. Com certeza, ele nos salvou, que era morrendo na cruz, sem ter pecados, ir morrendo por nossos pecados. A gente ainda é ingrato, de não reconhecer isso. Lição de quinta-feira, a serpente. A questão da adoração é um dos assuntos centrais do Apocalipse. O dragão é identificado como aquele que promove falsos sistemas de adoração. Apocalipse capítulo 13, versos 2 a 4. E não é por acaso que o Apocalipse descreve como a serpente. Essa imagem nos leva de volta ao jardim do Éden, onde uma serpente entrou no paraíso e convenceu Adão e Eva a segui-lo na rebelião contra o Criador. Pergunta número 5. Compare Gênesis capítulo 3, versos 1 a 5 com Apocalipse 12, 1 a 9. Quais são os temas comuns nesses relatos? Os detalhes da menção à serpente em Gênesis nos ajudam a compreender as questões que levaram à guerra no céu. Existem 2 relatos em que o Satanás leva o mundo inteiro para o caminho errado. O primeiro está em Gênesis, quando existiam apenas 2 pessoas. O segundo é apresentado em Apocalipse 12 e 13, em que Satanás é identificado como o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12, 9. E como aquele que dá o poder à besta do mar, de modo que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Apocalipse 13, 2 a 3. Um dos temas das profecias é a natureza imutável do grande conflito. O caráter de Deus e a sua palavra não mudam, nem as ambições de Satanás. Felizmente, a natureza do grande conflito não muda, e as escrituras proféticas nos trazem todas as informações necessárias. Por isso, podemos compreender o mundo e reconhecer as armadilhas espirituais. Deus sempre será quem Ele é, e isso também é verdade em relação ao inimigo. Satanás pode usar 1000 disfarces, mas milênios de história de pecado juntamente com o cenário profético descrito no Apocalipse mostram que ele nunca se desviou das estratégias que usou no Éden. Deus nos prometeu sabedoria e discernimento. Tiago capítulo 1, verso 5. E armados com a certeza das Escrituras, não precisamos cair nas mentiras do diabo. Apesar disso, infelizmente, muitos já caíram nessas mentiras e muitos outros, a maior parte da humanidade, ainda cairão. A cultura e os padrões sociais mudam. Coisas antes aceitáveis se tornam inaceitáveis, e vice-versa. Considerando que as questões centrais e os participantes do grande conflito não mudam, como avaliar as mudanças no cenário cultural? Ainda encontramos hoje as mentiras originais do Éden, e de que jamais morreremos e seremos como Deus. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Muitas religiões lidam com ideias sem se preocupar com a história. Já a religião cristã está alicerçada em eventos históricos. A Bíblia é o registro das interações de Deus com a humanidade na história. Ao estudar milhares de anos dessas interações, aprendemos sobre o caráter imutável de Deus. Alguns se queixam de que estão cansados de ouvir as mesmas coisas. Quando ouvem pregações sobre nossa mensagem, pensam que não tem nada para aprender. Contudo, o fato de nossa mensagem ser imutável e consistente não significa que ela seja simplista ou pouco desafiadora. Quando estudamos informações transmitidas pela mente de um Deus infinito, percebemos que nunca esgotaremos a um assunto. O Apocalipse foi escrito pela alicerce à igreja em sua mensagem histórica para todos os tempos. Alguns dos obreiros mais jovens cansaram-se das verdades tantas vezes repetidas. Buscando algo novo e estimulante, procuraram introduzir novas propostas de doutrina. Atos dos Apóstolos, página 369. O Apocalipse é um livro sobre o futuro e sobre o passado, projetado para nos fortalecer na fé, para que não sejamos levados pelo desejo de buscar originalidade. Então, povo de Deus, esse foi a lição número 2, o fundamento de Gênesis. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé?
Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, que fez de mim o seu servo, para pregar essa maravilhosa lição. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!